Bem-vindos ao Grupo Marcos. Eu sou o Carlos Luiz. Hoje, antes de falar do nosso tema, mais um episódio, da nossa série sobre compaixão, compaixão e o Evangelho. Que relação existe? Vamos falar rapidamente de um desencarne, mas como somos espíritas, desencarne não é uma tragédia imensa. Hoje eu anuncio o desencarne do nome, pode sim. O programa continua, quem desencarna é sempre a parte externa. E o reencarne do nome Nova Geração, certo? A partir de hoje, programa 108, nós vamos mudar de pode sim para Nova Geração. Pessoas amigas têm comentado a dificuldade de entender o nome e, por outro lado, o nome Nova Geração ajuda melhor a expressar o nosso propósito, tá certo? Que é o propósito de estar vinculado e estar apoiando a formação e o desenvolvimento da nova geração anunciada por Kardec e que tem como líder no Brasil, pelo menos no Brasil, não sei no resto do mundo, o espírito Eurípides Barçanufo. Então esse nome mostra melhor a nossa identidade, acredito que de todos nós, Independente da idade, todos nós podemos e devemos nos tornar nova geração. Todos nós podemos e devemos apoiar uns aos outros, independente da idade. Quando Kardec fala da nova geração, ele não está falando de idade especificamente, ele está falando de espíritos com a nova mentalidade. É fato que a gente sabe que muitos espíritos com a mentalidade, melhor do que a atual da sociedade, já renasceram. Então nós estamos num período especial nesse sentido. Mas não quer dizer que a idade defina quem está vinculado à nova geração. É muito mais uma conduta, uma forma de viver, como explica Kardec lá na Gênese, no finalzinho da Gênese, no último capítulo, onde ele vai tratar do assunto com o título Nova Geração. Então, explicado isso, porque mudamos de nome agora no programa 108, vamos para o nosso tema, o que é paixão? Nós vamos falar de compaixão. No próximo programa nós vamos entrar especificamente no tema a paixão de Cristo, que é o termo que a gente usa ao se referir a todo o processo doloroso de crucificação do nosso mestre. É importante a gente entender o que é paixão. Bem, paixão, peguei duas definições que eu acho que nos esclarece mais nesse momento. Paixão é basicamente um sentimento intenso. Podemos ter paixão pela arte, podemos ter paixão pela literatura, podemos ter paixão pelo bem-estar do próximo, podemos ter paixão por construir uma sociedade mais justa. E também há paixões doentes, A paixão do vício, a paixão da droga, é muito comum em todos os setores, inclusive no movimento espírita, a paixão pela calúnia e pela fofoca. É uma paixão. A pessoa não consegue abrir mão daquilo, tá certo? E aí não precisa dizer que é uma paixão infeliz. Então, o que é a paixão? É esse sentimento intenso por algo, não precisa dizer que muitos, os apóstolos, tinham uma paixão pela espiritualidade, por conviver com Cristo, por assimilar seus ensinos. Certa feita, o amigo espiritual comentou algo que, na época eu não tinha essa reflexão sobre o que era paixão, então, devido à minha cultura, embora eu não tenha sido católico muito tempo, eu me tornei ateu aos 15 anos, mas tive uma formação católica geral como todo brasileiro. Então, paixão estava muito ligada a coisas erradas, a paixões inferiores. E há muito tempo atrás, um amigo espiritual comentou, acho que sabendo das minhas limitações intelectuais, se o Chico Xavier não tivesse paixão pela psicografia, ele não tinha conseguido produzir o que produziu. E isso me levou a fazer muitas, pensar muito nesse conceito, o que é paixão. E me ajudou a entender que todos aqueles que fizeram grandes obras, grandes não no sentido numérico, mas no sentido de qualidade, de valor, de beleza, têm paixão pelo que faz. Ninguém se torna um grande enfermeiro, uma grande enfermeira no sentido
do zelo, da dedicação, da devoção a seus pacientes se não tem paixão pelo bem-estar, pela cura do outro. Ninguém se torna um grande escritor ou escritora se não tem paixão, né, em querer comunicar, em querer transmitir, em querer ampliar os horizontes do outro. Então, a paixão é um sentimento intenso, né? Uma das definições, né, outra definição de paixão, né, que também pode ser chamada de uma sensibilidade, entusiasmo que um artista transmite através da obra. Isso é também uma das definições que o dicionário nos dá de paixão. Por que eu estou falando disso? Porque nós vamos falar, né, no próximo programa da paixão do Cristo. Hoje estamos falando da compaixão no Evangelho, tá certo? E a gente vai ver que a gente está falando de uma coisa só. Onde que Jesus vai falar da importância desse sentimento intenso da paixão? Quando o sentimento intenso da paixão é direcionado a sentir e partilhar a dor do outro, esse sentimento intenso de paixão leva o nome de compaixão, né? Então a compaixão é um sentimento intenso de sentir com. É a disposição de você colocar o seu coração para sentir intensamente com o outro, com paixão. Paixão com o outro. Você está partilhando intensamente os sentimentos com o outro. Não nos enganemos, apesar da gente ter uma forte influência da cultura ariana em todo o nosso país, temos também o nosso diferencial é que essa cultura ariana, né, essa lógica fria, ela não dominou a nossa cultura. Graças, em grande parte, à maravilhosa influência, né, das culturas africanas. Então, e das indígenas também. Então, o que acontece? Nós não nos enrijecemos, nós conseguimos preservar os nossos sentimentos intensos. Quando um dos maiores sociólogos brasileiros, né, Sérgio Buarque de Holanda, fala que o brasileiro é um homem cordial, ele não está falando que o brasileiro é educado, ele está falando que o brasileiro age com o coração. Né? É um dos grandes conceitos sobre o que é a identidade brasileira. Nós somos um povo de sentimentos intensos, nós somos um povo de paixão. E isso é maravilhoso, porque só quem tem paixão poderá ser, desculpa a rima, né? Mas só quem tem paixão poderá ser um verdadeiro cristão. Não existem verdadeiros cristãos sem paixão. O que é ser cristão? É usar essa paixão segundo Cristo. Ok. Vamos entender como é que o Cristo orienta o uso desse sentimento intenso. Todos sabemos que Kardec coloca à frente do lema espírita o fora da caridade não há salvação. E ele vai fundamentar com uma história, que é a história que Jesus conta. E é uma história que fala de paixão e que fala de compaixão. E fala também da falta da paixão e da falta da compaixão. Não vou aprofundar tudo, mas acho que vai dar para dar um panorama geral. Vamos lá. Eu estou falando da parábola do bom samaritano, né? Não precisa dizer que parábola quer dizer que é história inventada, história criada. Nesse caso, foi uma história criada por um excelente literato, né? Sem puxar o saco, a gente pode dizer o maior de todos os tempos. Se chama Jesus de Nazaré. Se Jesus não entendesse de literatura, ele não criaria imagens tão poderosas que duraram na memória da humanidade 2000 anos. Porque não era Jesus falando e o povo anotando, não. Isso fixou de tal forma no psiquismo de quem ouviu que essa história sobreviveu. Séculos depois, muito tempo depois, é que ela foi escrita e divulgada, tá certo? O caso de Mateus ainda foi, né? Ainda foi no primeiro século, digamos assim. Mas ficou décadas na memória dos apóstolos. Ok, que história é essa? É a história de um debate, né? A gente trabalhou muito essa questão do diálogo, como Jesus lidava com os fariseus no curso, no módulo 2. Quem quiser confere lá, né? Onde Jesus lida com a paixão dos fariseus, que é a paixão da calúnia, a paixão do poder. E aqui a gente tem exatamente uma situação dessa, né? Um homem, doutor da lei, vai conversar com Jesus, perguntar qual é a maior lei. E ele vai dizer, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Estou resumindo para chegar no ponto da história. E aí Kardec pega esse trecho. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Olha que pergunta curiosa.
Né? Quem é esse próximo? Se a lei manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, quem é o tal desse próximo? A resposta é surpreendente. A gente, culturalmente, tem uma distorção, né? O meu próximo é minha família, meu próximo é... Não. Próximo é uma postura emocional. Segundo aqui, essa história que eu vou contar para vocês, que Jesus criou para ensinar isso. Jesus, assim, deve ter olhado, deve ter visto aquele sujeito arrogante, é a interpretação minha, viu, gente? Arrogante, orgulhoso, e disse assim, não dá para explicar, até porque ele não quer aprender. Mas eu vou aproveitar a ocasião. Eu vou contar uma historinha. Contando uma historinha, ele entende. E fica para a humanidade toda. Vou contar uma história para ele. E aí Jesus conta, não só para ele, para o povo que estava ao redor e para todos nós. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e isso é muito simbólico, porque Jerusalém aqui simboliza a religião, está no topo de uma montanha, e Jericó está embaixo, que é a área de outros interesses, dos interesses materiais. Não necessariamente negativo, mas o fato é que o sujeito descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões que os despojaram e o cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto, né? Foi assaltado, espancado, ficou na estrada. Aconteceu que, em seguida, que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Como quem diz, não é comigo, né? Estou ocupado, tenho mais o que fazer. Um levita, né? Está falando de símbolo, gente, eu não vou entrar nisso, né? O sacerdote como símbolo, o levita como outro símbolo, que também veio àquele lugar, tendo observado, igualmente passou adiante. Quer dizer, os dois são representantes de grupos, são símbolos de grupos diferentes, olharam o homem caído, assaltado, semi-morto, cheio de feridas, olharam e seguiram adiante. Mas um samaritano, e aí é legal entender o que é o samaritano, porque o samaritano era considerado não religioso, né? O samaritano não ia adorar em Jerusalém. O samaritano era considerado um grupo impuro dos judeus, né? Considerado um povo menor. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, e aí aqui está discretamente, mas de uma maneira poderosa e inesgotável. O que é que acontece? Os outros dois viram o homem e passaram. O samaritano viu e foi tocado de compaixão. Olha o que é que muda, olha o olhar de cada um. Os dois viram e passaram, quer dizer, nada sentiram, não tiveram um sentimento intenso, tiveram um sentimento de indiferença. Essa é a questão. O samaritano, mesmo não sendo religioso, foi tocado por paixão. Paixão do sofrimento do outro. Ele teve um sentimento intenso ligado com o outro. Ele sentiu o que o outro estava sentindo. Em algum momento, todos nós já sentimos isso, né? Todos nós. A gente já olhou para alguém, conhecido ou desconhecido, numa revista, num jornal, pessoalmente, e de alguma forma a gente sente a dor daquela pessoa. De alguma maneira a gente capta, a gente diz, eu sei o que essa pessoa está sentindo e dói muito. O que é que ele faz? Movido por compaixão, por essa paixão intensa de curar o outro, por sentir junto com ele a dor dele, ele se aproxima, né? Deitou-lhe, o termo que está aqui, quer dizer, ele limpa o indivíduo com óleo e vinho, cuida das feridas, quer dizer, o primeiro impulso de quem tem compaixão é cuidar do outro, né? Ele está ali, o que é que ele vai fazer? Ele vai cuidar da necessidade imediata. Limpa, desinfecciona, organiza o indivíduo, ajeita ele, cuida das feridas, coloca-o no seu cavalo. E aí é um outro símbolo bonito, né? Ele sai do conforto dele e coloca o outro no conforto dele. Por quê? Porque ele está sentindo a dor do outro. Então é fácil entender que o outro está precisando mais. Não precisa ser um teólogo como sacerdote. Não precisa conhecer a profundidade das Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Para saber agir, você não precisa dessa intelectualidade toda.
Você só sinta. E aí a Deus lhe guia. O que é que ele fez? Levou a uma hospedaria e cuidou dele. Detalhe. Aí é que está. Jesus não coloca uma linha de diálogo aí. Porque quando a gente quer ajudar, a gente age. Quando a gente não quer, quando a gente está, né? Mas precisa mesmo, você começa a botar dificuldade. Jesus não perguntou quem era, onde é que viu, o que tinha acontecido, se ele era bom, se ele era ruim, se ele ia ter como pagar, não observou as roupas, nada. Ele cuidou das feridas, cedeu o cavalo e levou ele a uma hospedaria e cuidou dele lá. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que ele gastar a mais, eu pagarei quando regressar. Né? Nós estamos falando de uma comunidade pequena, em todo mundo as pessoas se conhecem, e, obviamente, esse homem, pelo que dá a entender, passava ali muitas vezes. Então, como quem diz, né? Eu tenho crédito aqui, você pode dar o que ele precisar. Voltando à pergunta inicial do doutor da lei, olha que Jesus está falando com um grande intelectual da época, um homem cultíssimo. E aí ele pergunta, né? E qual foi a pergunta que o homem fez para ele? Quem é meu próximo? Né? Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu no poder dos ladrões? Como quem diz, contei a história. Qual dos 3? O sacerdote, o religioso formal, o levita, que era outra tribo também, né? Se julgava superior às outras, descendente de Davi, etc. Ou o samaritano, que era considerado, né, impuro e herético? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Agora, a resposta de Jesus, assim, né, na minha interpretação, claro, é assim, é uma pontada, uma espetada no coração do sujeito, né, assim, enfiou a lança. O que é que Jesus responde para o doutor, né, teórico, acostumado ao conforto e às discussões filosóficas vazias, no caso, tá certo? O que é que Jesus diz? Ele responde bem: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz o quê? Então vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, sabe assim, para de discutir comigo, você não disse que já entendeu? Pois vai e faz. Eis a grande diferença entre o saber e o sentir. Porque quem sente compaixão, né? E aí nos 2 sentidos, quem sente intensamente se mobiliza e age. Né? Por isso que não há nenhuma bela obra, e aí o dicionário dá uma das definições, né, a paixão como a obra do artista. Por quê? Porque quem sente intensamente age. Quem sente intensamente está mobilizado, se mobiliza. Né? Quando o samaritano viu o homem no chão, ele sente com intensidade. Então ele se mobiliza. Ele não vai aplicar um questionário, ele não vai fazer 10.000 perguntas. Ele vai socorrer, tá certo? Às vezes a gente vê isso na televisão, embora eu não assista muito, sempre me surpreende. Né? Eu vi uma cena uma vez que, assim, é o oposto. Uma mãe tinha perdido um filho assassinado, chorando, aí chega o repórter e diz: o que a senhora está sentindo? Né? É o oposto do samaritano. O que a senhora está sentindo? A mulher está vendo o filho morto assassinado, você vai perguntar o que a pessoa está sentindo? Né? E isso dá ibope, né, na nossa sociedade, tá certo? Então, é o oposto, é o anti-samaritano aí. A pessoa está ali diante do cadáver do filho, chorando, a mãe desesperada, e a pessoa vai perguntar como está se sentindo. Não há compaixão. Porque se a pessoa estivesse sentindo 1% junto com a mãe, com certeza a atitude seria outra. Né? Então, a frieza é a ausência da paixão, a ausência do sentimento intenso, e aí, no caso, um sentimento intenso para sentir junto com o outro, para sentir com o outro, né? Para sentir compaixão. Bem, um grande abraço, agradeço muito a atenção de vocês, né? É sempre uma alegria a gente ter esse espaço, compartilhar essas reflexões. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo nome. O programa continua exatamente o mesmo,
como vocês estão observando, e agora nós vamos para a nossa segunda parte. Paz e alegria em vossos corações, filhos e filhas, que buscam com verdadeira sinceridade compreender as questões básicas, mas indispensáveis para ter uma vida cristã. Ao longo dos séculos, a Igreja resolveu combater os sentimentos, de uma forma ou de outra. Isso trouxe resultados muito infelizes para todos vocês, que de forma ou de outra quiseram acreditar nessas ideias, porque parecia mais confortável ou parecia mais certo. Mas é um grande erro, preciso dizer, achar que se evolui combatendo os próprios sentimentos. Ora, os sentimentos foi dado por Deus. Os sentimentos têm uma gênese muito profunda, que precisará de muito estudo para ser entendida. Mas vocês já podem saber uma coisa: não se pode crescer, ter paz, felicidade combatendo os sentimentos. Vocês muitas vezes se tornam inimigo deles e vivem muito infelizes. As drogas quase sempre são usadas para combater os sentimentos. Não pense que se usa droga para se sentir feliz. Isso é a ilusão e a desculpa. Droga usada para fugir dos verdadeiros sentimentos, criando falsos sentimentos, mas que nunca se sustentam e que sempre acaba de forma trágica. Independente de qualquer coisa, o espírito pode chegar até o final da vida, mas se usou drogas, mesmo tendo uma vida aparentemente de equilíbrio, todo o seu corpo espiritual está danificado, frequentemente, muitas vezes deformado. Por isso preciso entender que quando fala-se de paixão, fala-se de educar sentimentos para senti-los, para desenvolvê-los com muita intensidade no caminho do bem, no caminho da luz, no caminho da paz sincera. Não pense que é possível ascender aos mundos superiores sem um sentimento poderoso, sem um sentimento intenso, sem uma paixão sublime. Não pense que existiria um Francisco de Assis ou um Allan Kardec em vosso mundo se esses espíritos não carregassem dentro de si um sentimento, uma paixão imensa, avassaladora, mas ao mesmo tempo sublimada, doce e profunda. Todos os que encontraram com esses espíritos puderam sentir isso, porque eles transbordam isso de uma maneira intensa, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira não destrutiva, que não esmaga aqueles que ainda fogem de sentir a si mesmos. Apenas um estímulo poderoso. Nosso Mestre mostra com toda clareza, ao longo de sua vida, que sempre foi um jovem de intensa paixão, de uma vida emocional muito forte e ao mesmo tempo muito suave. Sei que parece contraditório, pois vocês acham que suavidade é fraqueza. Não é, filhos. A suavidade, a verdadeira e penetrante suavidade só pode nascer de uma alma poderosa, de uma alma que soube mexer com os sentimentos mais grosseiros do ser e sublimá-los. A suavidade verdadeira é como um perfume que sai de um caldeirão intenso de paixões de todos os tipos e que são depuradas dentro do ser. Então não dizemos, vivam todos os sentimentos intensamente. Não. O que dizemos é, preparem-se para viver os verdadeiros sentimentos com toda a intensidade possível.
porque a intensidade dos sentimentos grosseiros é vazia, não se sustenta. Ela vem e vai e depois se esgota, se exaure. A verdadeira paixão, filhos, atravessa os séculos. A verdadeira paixão cria obras que duram milênios e milênios. A verdadeira paixão, filhos, gera uma paz duradoura e imperturbável. Vocês podem alcançar isso, porque vocês possuem sentimentos. O sentimento não abafado, o sentimento bem conduzido, o sentimento da paixão, o sentimento intenso bem conduzido leva à luz. E a verdade, filhos, é que só o sentimento intenso nos leva a Deus. Por isso Jesus pode chocar a tantos ainda hoje, pois a sua paixão é intensa por cada um de nós. Jesus nunca olhou um ser com indiferença. Nunca olhou para ninguém e disse, é só uma pessoa. Não, Jesus é um ser apaixonado por todos nós. Jesus é um ser apaixonado por toda a vida. Quando estamos em assembleias, em planos superiores, e observamos o comportamento dos espíritos, podemos dar esse testemunho. Não existe nenhum espírito verdadeiramente evoluído, filhos, que seja indiferente. São todos espíritos apaixonados. São espíritos que possuem paixão sublime por tudo o que cerca. Por tudo. Porque eles sabem que tudo é uma fonte de tocar com o sentimento. Isso Jesus ensina. Tudo deve ser tocado com o sentimento. O que sofre é o que se alegra. O nascer é o pôr do sol. A árvore é o fruto. O animal pequeno é o grande. Nada passava indiferente aos olhos do nosso mestre, porque ele é o mestre do sentimento intenso e profundo. Ao ver um pôr do sol, o mestre se fundia com ele. As suas vibrações adquiriam ondulações muito preciosas e muito específicas. E até hoje, isso é estudado por nós, nos mundos em que isso é possível, nos planos em que isso faz sentido educativo, filhos. Apenas 2 exemplos para que vocês entendam o que significa paixão verdadeira. É um sentimento que toca em profundidade a tudo o que cerca, a todos os seres. O mestre via com alegria a beleza da infância, mas também nada da velhice lhe passava desapercebido. O mestre olhava com carinho as dobras do rosto das mulheres idosas. O mestre olhava com respeito a mão calejada dos velhos pescadores que se aproximavam dele. O mestre observava os traços fisionômicos dos jovens, observando como cada traço curiosamente revela a personalidade. O mestre olhava nos olhos de cada ser, não apenas vendo o fulano, o filho do Beltrano, o menino danado, o obediente. Ele olhava e ficava apaixonado, sim, pela história daquele espírito, pelo que tinha conseguido. E o que mais o empolgava, permita-me dizer a verdade, era ver como aquele espírito iria chegar ao Pai. Isso era em segundos, mas ainda assim um sentimento intenso e profundo. Isso é viver sentimento, é permitir sentir intensamente a beleza, o lado elevado. Posso resumir dizendo o seguinte, filho: viver paixão segundo o Cristo, viver sentimento
segundo o Cristo, é descobrir o toque de Deus em tudo que está ao redor. Isso o Mestre fazia. Onde melhor o meu Pai se revela nesse ser. Como o meu Pai se revela nesse passarinho. Como o meu Pai se revela nesse peixe. Como o meu Pai se revela neste doutor da lei. Isso é olhar com paixão, filhos, ver o lado divino. Isso é sentir com o outro, que na verdade deve sempre representar Deus também em nós. É descobrir isso. E o nosso Mestre sempre descobriu isso em tudo. Por isso, a todos, Ele amou e ama intensamente, porque não vê nossas falhas e erros. Nosso Mestre vê Deus em nós e nos ama com uma intensidade que nem todos os milênios podem abalar. Isso é olhar a cada um como o Mestre ensina. Quem quiser faça. É um exercício que podemos fazer. E devemos começar pensando: sou obra de Deus. Descubra Deus em você, filho e filha. Porque o Mestre já descobriu e Ele doou tudo para que o coração dele tocasse o céu. Fica em paz do amigo espiritual de sempre.